bom dia universo, já acordamos, pode nos trazer as gratas surpresas que você quiser nos enviar. Hoje live sobre conexões estelares ou conexão estelar. O que nós estamos ouvindo, o que nós estamos falando, o que nós estamos estudando, o que está chegando de canalizações em relação a esse tema. A comandos estelares, a tratamentos estelares, curas através dos chamados estelares, sobre as naves, os OVNIs, o que está demais, o que é sensacionalismo e o que é de fato algo confiável e cientificado, não do ponto de vista humano da 3D, né? Porque até hoje as constelações, as holistas são chamadas de pseudociência. Vocês imaginam quão longe ainda a humanidade está de gradar mais um pouquinho e entender que existe um mundo muito superior a tudo isso, né? Isso nem é uma crítica, tá bom? É apenas para que a gente tenha no coração que quando eu falo de cientificar, eu estou chamando de empirismo, contra resultado não tem argumento. Há quantos anos estamos estudando e trabalhando com os contextos, textos, assuntos que nós trazemos aqui no Café Sistêmico há 5 anos, quantas experiências, principalmente na transmutação do nosso campo energético, da nossa vida, do nosso sistema operacional chamado corpo fisiológico. Então, aqui no Instituto, nós encaramos o nosso corpo físico, a nossa condição da 3D, como uma tecnologia. E as tecnologias estão avançando muito, não é assim? A internet, as ferramentas, a IA, todo esse contexto que está chegando. E o ser humano precisa compreender também que, como ser multidimensional, ele também é uma tecnologia em desenvolvimento, ou que precisa entrar em desenvolvimento. Que as ferramentas, sejam elas médicas, terapêuticas, psicoterapêuticas, a ciência dos veículos, né? Tudo isso são tecnologias que precisam avançar. E no mundo, principalmente das terapias, que é o contexto aqui do Instituto Alessandra Tavares, nós encaramos isso. Nós encaramos que as ferramentas precisam se desenvolver, porque há um ser humano, há uma tecnologia que está em profundo desenvolvimento o tempo todo. E nós temos que acompanhar isso se queremos ser úteis. Se essas ferramentas vão poder entrar em contato com aquele ser humano e trazer um bem-estar e uma autocura, um processo de autocura, de ressignificação muito mais rápido. Por isso, eu sou psicóloga de formação e há muitos anos eu trouxe essas ferramentas maravilhosas, principalmente das constelações, hoje com uma metodologia que eu canalizei junto com meu amigo e irmão Juliano Hakim, que se chama Constelação Sistêmica Multidimensional, e nós estamos colhendo todos os dias mais e mais retorno e resultado, assim como o trabalho que nós fazemos junto aos chamados estelares, né? Então, nessa lógica toda, nós percebemos mudanças primeiro na nossa fisiologia, na nossa psique, no nosso emocional, na nossa prosperidade de tudo que é, na nossa saúde integral, no nosso relacionamento conosco e depois com os demais, na nossa tecnologia. Então, se aquilo faz sentido, a gente começa a observar. E é importante cientificar, é importante compilar dados, é importante trazer para o público a nossa experiência, ou o que nós chamamos em barra de Axis, o nosso interessantíssimo ponto de vista. Não queremos convencer ninguém de nada, mas que ao menos pensem sobre, porque foram pessoas que tiveram a coragem de trazer esses assuntos, de trazer essas novas tecnologias, principalmente para o mundo terapêutico, que nós fomos ajudados. Quando eu falo nós, eu e os mais de 40 parceiros diretos que tem aqui no Instituto e mais de 5.500 almas humanas que me acompanham de forma direta, tá? Porque de forma indireta, mais de 20 mil a gente já viu aqui no canal. Então é sobre isso, contra resultado não tem argumento. Mas o que nós prezamos aqui
nós prezamos pelo não sensacionalismo, por olhar por um ângulo de estudo, de conhecimento e, como eu falei antes, de cientificar em nós mesmos, na nossa rotina diária, depois na nossa rotina profissional. Ter ali os resultados, mas os resultados primordiais começa conosco. E isso vale para qualquer pessoa que queira trabalhar no mundo da psicoterapia. Então esse é o motivo hoje de estar trazendo aqui. Na semana que vem ele vem de novo, tá bom? Porque nossas agendas são complicadas, mas a gente organizou para que esse café sistêmico, que o próximo café sistêmico seja dedicado às questões e perguntas que vocês tenham sobre esse universo que nós chamamos de universo estelar, vamos chamar assim, tá bom? Então o Juliano Hakim, acho que a maioria conhece ou até segue, né? São meus seguidores, acompanham o trabalho dele. Então ele vem para esclarecer. A nossa ideia aqui é trazer luz a esse assunto de uma forma íntegra, de uma forma séria, de uma forma que a nossa experiência trouxe até aqui. Principalmente do Juliano, que já está nisso há muitos e muitos anos, tá bom? Um outro aspecto muito importante é que vocês façam perguntas. É importante que vocês façam perguntas. Não fica pensando, eu nunca falei sobre esse assunto, será que a minha pergunta é isso ou aquilo? Isso é ego. Não interessa se a nossa pergunta tem um cunho científico de estudos de 55 anos, ou se eu estou entrando nisso agora e me chamou esse assunto. E se você está aqui no café, muitas estão aqui no café há mais de 4 anos. Tem gente que está aqui há 5 anos, há 3 anos, há 2 anos. Tem um motivo para essas pessoas estarem aqui, que são pessoas comuns, são pessoas que têm os desafios comuns na família, na vida profissional, na vida financeira, na saúde, e escolheram que esse planeta é muito querido para nós, é a nossa residência atual, mas que ele está muito bagunçado. Então, assim como vários outros grupos, nós nos reunimos para, a partir da luz individual, estou falando aqui de frequência vibracional, de alterar nosso nível de calibração, nós unidos transformamos isso numa luz mais potente para toda uma comunidade e quiçá para um globo inteiro. Porque nós não estamos mesmo satisfeitos, como diz minha mestra de cabala, Dona Mariana, quando ela tira a minha primeira carta lá no meu primeiro atendimento há 3, 4 anos atrás, e ela falou, quando tira essa carta, muitas pessoas interpretam que é uma pessoa insatisfeita. Não, é um buscador. Então aqui eu considero que somos muitos buscadores, tá bom? Já vou no vice Juliana, entrou por aqui, Ju me dá um oi por aqui. Pra mim ele não apareceu aqui, Maria, só corre aí, tá bom? Porque eu acabei de falar com ele, tava tudo bem. Muito bom, vão me falando onde que vocês estão hoje. Todos espero no planeta Terra, nessa caminhada conosco, tá bom? Muito bom, não vi o Ju por aqui. Gente, fazer live com o Juliano Hakim, fazer live falando do que a gente fala, já é muito complexo. Mas fazer live com uma pessoa que trabalha 100% e tem a energia estelar ancorada, para trabalhar em rede aberta é muito mais complicado, né? Enquanto isso, eu vou fazendo algumas chamadas para vocês aqui, principalmente quem estiver em Goiânia, tá bom? Ó, eu não vi o Ju por aqui. Agora eu vi, me deu um oi, vou chamar ele aqui. Mas vou só fazer um convite. Amanhã é quinta-feira, é feriado nacional, certo? Aqui no Brasil. E nós vamos ter, na parte da manhã, nós vamos ter uma live aqui, que é a nossa continuação de live sobre a blindagem energética na infância. E utilizando o reiki para isso. Então nós já estamos nisso há mais de um mês, né? Ontem, segunda-feira, a Carita fez, quem não assistiu, assista. Ela fez uma chamada, fez uma live explicando por que o reiki funciona com as crianças. E no final ela faz uma meditação guiada com a frequência do reiki para os adultos, para que eles experimentem na prática a funcionalidade disso. Por quê? Porque dia 24 de maio, no sábado, o dia todo, nós temos o curso de reiki infantil.
para crianças de 7 a 12 anos. Sim, elas ficam conosco o dia todo, é uma equipe multidisciplinar, né? Eu sou psicóloga de formação, psicoterapeuta e consteladora, a mestre de Reiki, Carita Pires, que é terapeuta holística infantil. Nós temos a Alda Martins, que é neuropsicopedagoga. Nós temos aqui a Maria Angélica, que é terapeuta, Vivi, que é terapeuta, ambas consteladoras também, tá bom? Então, nosso grupo é multifuncional de propósito, tá? Tem todo um ancoramento. Onde vai acontecer? Numa escola infantil. Num ambiente onde tudo está ornamentado, um ambiente seguro para que seus filhos, netos, bisnetos possam ficar seguros nessa estrutura. Ah, mas a mãe, o pai quer ficar durante o dia. Pode ficar? Pode, tá? Pode só pedir para nós quais são as condições, qual é o investimento. Até o dia 5 de maio tem um cupom de desconto muito relevante. Acho que daí 12, até 12 vezes de R$ 38, alguma coisa assim. Depois vocês podem pedir aí no direct ou escrever Reiki aqui, que automaticamente vai para o seu direct as informações, tá bom? E o outro recado para quem está em Goiânia, amanhã nós temos às 15h45 constelação presencial aqui em Goiânia, vai ser lá no Lar de Maria, às 15h45. Se você quer participar, a contribuição é de 1 quilo de café ou 1 quilo de açúcar, tá? Que é para compor as cestas básicas lá que o Lar Maria trabalha, tá bom? Também é só escrever aqui CSM que a gente manda para vocês o link, ou ir aí no link da bio e entrar lá no grupo, tá bom? A gente manda o endereço, tudo bem certinho. 15h45 amanhã, aqui em Goiânia, lá no Lar de Maria. Ao final dessa constelação, que é de uma pessoa lá do lar, uma trabalhadora do lar, esse é um trabalho do Instituto Social, né? Nós vamos fazer movimentos de constelação para todos os participantes para a prosperidade material e financeira, tá bom? Aqui eu já vou colocando Ju. Ju, eu mandei aí, vê se tá chegando, porque tá com delay aqui. Aí entrou. Muito bom. Bom dia! Olá, bom dia para vocês, meu povo. Bom dia, seja muito bem-vindo, viu, Ju? Bom dia, boa tarde, boa noite, saudações, independente aí de quem está assistindo em qualquer hora do dia, da noite ou da madrugada. É isso aí. Né? Obrigado pelo convite, Ale. Ju, pode começar começando, porque eu já te apresentei, já falei. Eu só tenho uma questão que está me martelando, mas é por conta dos comentários, às vezes. Essa questão de estelares ou conexão estelar, isso está na moda, porque nunca se falou tanto disso nas mídias, nas redes sociais. Quando a gente viaja, tem um ET daqueles verdinhos com olhão em cada esquina, assim, para você comprar e levar para casa. Nunca se falou tanto dessas questões de OVNIs. Isso é modismo do seu ponto de vista, e isso é porque realmente está havendo uma aproximação diferente de uns tempos para cá, de uns anos para cá, na sua experiência. E daí para frente, o nosso tema, gente, aqui é o que é conexão estelar. E depois, na largada, você já pode falar do seu curso, porque o Ju vai dar o curso Conexões Estelares, agora em maio também, presencial aqui em Goiânia, tá? Então fica muito à vontade, se quiser tomar um café, uma água, é só avisar para nós, tá bom? Gratidão desde já. Pega seu copo com água, seu cafezinho e seu chá. Lá no dia do curso, quem quiser levar chá calmante vai ser bom, tá? Gente, vão por mim. Não leva muita calma, não, porque senão a gente fica meio sambangando. Pessoal, vamos lá. Meu nome é Hakim, estou aqui neste momento, nesse exato recorte de tempo e espaço para participar com vocês nessa live. Bom, a Ale fez uma pergunta muito interessante. Essa aproximação, essa mídia em cima, esta procura incessante em vários níveis pelo tema estelar, por extraterrestres. Isso realmente existe? É modismo? É realidade? E o que você acha disso? Eu digo que é as duas coisas.
Sim, é modismo, porque tem pessoas que começam achando que é uma trend do momento e vou ver que, né, no que isso vai dar. E também porque faz parte dessa agenda aí, digamos, estelar do governo que a gente chama, vou falar só essa palavra aqui, governo oculto. Espero que a live não caia agora, porque poucos dias atrás a live caiu sem parar. Mas aí faz parte da agenda, do objetivo dos governos da exopolítica, que são, por exemplo, essa política extraterrestre que vai descendo, 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 tornando terráquea e terrana, né? E entrando na nossa agenda diária, na nossa rotina. Então faz parte, sim, é, digamos assim, esta propagação, essa divulgação. O que acontece é que muitas desinformações são colocadas no meio das informações. É aí que nós temos que ter um grande cuidado, né? Um olhar atento para não cair em determinadas armadilhas. Por exemplo, a pessoa está num afã de tornar público a conexão estelar, e aí ela vai e fala que tudo é um mar de rosas e mil maravilhas. Não é tão fácil assim. Aí a pessoa falou assim: vem fazer terapia comigo, é, que eu levo você em desdobramento para tratar em uma nave. Aí a gente pergunta: qual nave que é? Nave tal. Ela existe? Existe. Só que a nave tal não recebe pessoas como terapeuta, um exemplo, né, que faz isso. Aí é outro ponto que a gente tem que observar. Um outro ponto também que a gente tem que observar é o seguinte: o terapeuta desdobrou-se nessa nave poucas vezes, né? Umas duas vezes, três talvez, e aí já quer levar pessoas para esse tratamento nessa nave. Gente, eu vou explicar tudo esses negócios dessas naves aí, viu? Eu estou começando aqui meio que do meio para trás, né? Não de trás para frente, do final para o início. E aí a pessoa já quer levar os partilhantes, consulentes, clientes. Quando essa pessoa está levando, será que está levando mesmo para esse lugar? Eu tive que fazer um trabalho comigo mesmo desde 2017. Ano passado que eu tive autorização, eu já sabia que o Conexão Estelar ele estava projetado e pronto para ser liberado. Dezembro do ano passado que eu fui ter autorização. E eu comecei em dezembro, um pouco antes, né? Mais ou menos outubro de 2017. Então eu estou aí o quê? Mais ou menos 8 anos, 7 anos, né? 7 anos aí nesse desenvolvimento comigo mesmo, para depois poder compartilhar com quem, né, é buscador, buscadora. Gente, eu comecei explicando um pouco sobre isso, né? Comecei dizendo para você, por exemplo, que é modismo, que é trend, mas também que faz parte do objetivo aí desse pessoal que está controlando essas agendas, fazer com que isso se torne mais propagado, mais viável também. Agora, voltando para essa temática, você que está aí, você já olhou para o céu em algum momento, no céu noturno, e teve aquela sensação de não pertencimento aqui, de pertencimento fora, aquela sensação de nostalgia, aquela saudade, sabe? Aquela sensação de que algo não estava totalmente inteiro. Você já teve essa sensação? Isso é algo muito interessante. Pode ser a sua alma nesse momento, falando com você de alguma forma, para lembrar você que existe todo toda uma realidade além dessa que nós conhecemos. Isso é muito interessante, porque se assim for, a sua alma está tentando fazer você se recordar. Quer me recordar do quê, né? Bom, deixa eu explicar uma coisa para você que está me ouvindo aqui agora, neste exato momento, você também que vai poder escutar essa live depois. Nós estamos na Terra, mas não somos da Terra. Alguns já são, felizmente ou infelizmente. Mas nós viemos de algum lugar e de alguma forma nós deixamos familiares para trás,
para entrar em um projeto aqui na Terra de desenvolvimento, ou ajudar o planeta a desenvolver, ou nos desenvolver. Porque nós precisávamos de determinados aprendizados que aqui nós poderíamos aprender, nós poderíamos assimilar. Então, dito isto, pessoal, tem todo um grupo que às vezes são familiares seus, são amigos, que estão do lado de fora, em uma nave, aguardando você. Quando que isso vai acontecer? Quando você aprender a se conectar de alguma forma. E é por isso que o curso de Conexões Estelares ele surgiu. Ele tem essa pegada que ajuda a gente a compreender o que está acontecendo lá fora, o que aconteceu, por que estamos aqui, por que nós perdemos essa conexão, perdemos essa memória, e também recordar você que é possível se reconectar. Houve um momento da minha vida que eu também senti isso olhando para o céu. Eu lembro que eu era pequeno, eu tinha mais ou menos 6 anos, eu morava na fazenda, e meu pai tinha uma lanterna. Eu pegava essa lanterna, ficava à noite no céu, aliás, no céu é boa, né? Sob o céu, ficava à noite iluminando para cima. E a lanterna tinha aquele botãozinho, né, que é tipo um botão que pressionava, não clique, é um que pressionava, e aí ela dava uma piscada assim. Aí eu ficava lá, sabia nada, né? Nada inocente. Mas ficava lá. Aí, de repente, eu pensei, será que é um código Morse, né? Hoje eu penso, aliás, será que eu estava aprendendo código Morse com alguém que está lá em cima? Não sei. Eu esperava, de repente, que as estrelas piscassem para mim. Talvez sim, talvez não. Mas desde criança, hoje eu percebo, né? Eu acho massa que é a lei que me ajuda a perceber essas coisas de vez em quando. Desde criança eu sou meio etesado, né? Então, eu acho que aqui nesse momento, nessa live, tem pessoas que também são meio etesadas, né? Você que está aí, você se acha meio ET? Você que está aí ouvindo a gente neste momento, você já olhou para o céu, tal como eu fazia, ainda faço, e sentiu aquela saudade, aquela sensação nostálgica? Sentiu que existe alguma coisa lá fora? É... Esses são os chamados, pessoal. Esses são os chamados que a sua alma faz. Eu acho legal estar nesse momento. Olha, Raquel tá aí, né? Raquel, a Glória falando, Glória Madureira, sempre. Deixa eu acompanhar isso aqui um pouquinho. Já era um chamado. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Saudade de algum lugar, principalmente quando estou na natureza. Muito bom também. Ah, ah, Raquel. Raquel, você tem que estar aí no curso, viu? Imagina, gente. A Raquel quer que eu mudo a data do dia para ela poder faltar, não poder faltar no trabalho. Ela que é uma pessoa internacional. Ela tira férias e folga a hora que ela quer. Não vai tirar férias. Totalmente atesada. É boa também. Mas voltando ao assunto, pessoal. Será que no nosso DNA, olha só, será que o nosso DNA carrega essas informações? Será que não está presente no nosso DNA alguma coisa que fala dessa origem estelar, desse pessoal que está lá fora? Onde é que está isso tudo? Porque essa saudade, ela existe de alguma forma, né? A pessoa fala assim, eu descobri isso quando eu me percebi que eu sou uma semente estelar. Esse termo é muito comum, muito ouvido em muitas instâncias. Eu acho interessante. Mas sementes estelares somos todos nós, não é benefício. Até aquela pessoa que, sabe, ignora totalmente a possibilidade de ET, de extraterrestre, de espírito. Aquela pessoa que está bem dormindo dentro da matriz de controle, essa pessoa também, ela é uma semente estelar de alguma forma. Pode ser que ela se torne uma semente terráquea, né? Com o passar do tempo. Com o passar do tempo, por diversos ciclos de reencarnações,
Se a pessoa não consegue se conectar com esse chamado da alma, igual você falou agora há pouco, né, que sentiu demais e tudo, que olhava para o céu e sentia essa, né, o que que me trouxe até aqui? É a saudade da minha alma? Saudade da minha alma o quê? Saudade de Deus? Pode ser. Saudade de alguma coisa lá fora, mas é porque até pouco tempo atrás, gente, isso é fantástico. Perceba comigo, até pouco tempo atrás, a única coisa que nós sabíamos que existia lá fora era Deus. Tá entendendo? Só que Deus está muito acima. O que, que tem lá fora? Putz, tem muita coisa, tem muita gente. Nós estamos aqui no terceiro andar ainda. Para chegar no terceiro andar, faz de conta que nós descemos do centésimo. Faz de conta, qual que é a torre mais alta no momento? É lá em Dubai, no momento? Ah, não é a torre, é em Dubai, né? Então, a torre mais alta. Pensa lá, né? Na torre mais alta que tem. Você está lá no topo, junto com o Criador. Aí, de repente, o Criador, vou ali fazer uma experiência. O Criador sai descendo andar por andar, andar por andar. Cada vez que o Criador sai descendo andar por andar, ele vai se densificando. Ou ela, né? Criador, criadora, tanto faz. Aqui no português a gente tem que colocar um gênero O ou A no final, mas esse Criador vai descendo, andar por andar. Até que chega em um momento, ali por, mais ou menos pelo oitavo andar, do 12º andar, começa noções de individualidade, de alguma forma. Mesmo assim, uma individualidade coletiva vai descendo, descendo. Quando chegou aqui no terceiro andar, tem você, tem eu. Nessa descida até aqui no terceiro andar, você já esteve em todos os outros andares. Você tem noção de quantos amigos, quantas amigas você deixou nesses andares que não desceram junto com você? É desse jeito. Quando você tem um bom amigo que está ali do outro lado do oceano, tipo Portugal, que em breve nós voltaremos lá, quem sabe logo logo, quem sabe daqui logo logo, quem sabe daqui um ano, né? Mas, ó, plantando a semente, plantado, lançado está. Aí, quando você tem um grande amigo, uma grande amiga, você e não tem a possibilidade de utilizar uma videochamada para conversar com ele, o que que é que você sente com ela? Ele e ela? Saudade. Sente uma vontade de estar junto. Sente uma conexão, um chamado. Essa conexão às vezes vem pelo coração, às vezes vem pela alma. Peraí, mas isso não está muito parecido com aquilo que você sente quando olha para o céu à noite? Perguntando o que será que existe aqui? É interessante, né, pessoal? É muito interessante. Então, você que está aqui, qual que é a sua missão? Será que eu tenho uma missão? Será que não? Talvez seja possível que isso realmente exista. Peraí, mas se eu desci aqui com um propósito de experiência, minha missão é experiência total. Basicamente, a sua única missão é uma experiência. Uma experiência aqui no terceiro andar, que é a terceira dimensão. Nossa, daqui a pouco eu vou recortar isso aqui e fazer um videozinho recortado e colocar no meu Insta, viu? Até eu fiquei emocionado aqui. Só que dentro desta experiência que nós estamos tendo, nós podemos conviver de várias formas, de muitas formas, que no quinto, quarto, sexto andar e para cima, quarto até que vai, mas os outros andares ainda não tem tanta essa possibilidade. O planeta Terra, se a gente for olhar pelo viés de planeta escola, é a coisa mais linda que existe. É a nossa casa, no momento, certo? Porque se você se conectar muito, você vai conectar com estelares, né, com essa origem estelar sua, você vai perceber que, embora muitos estão aqui há milhares, milhões de anos, lá fora se passou pouco tempo. E isso é muito interessante. Muitos que têm vindo até a mim, na condição de cliente,
Eu tenho percebido cada vez mais aquilo que eu falei lá um tempão atrás. Eu lembro que eu falei para a Lê, falei para o Bruno Raoni. Falei, ó, minha missão é ajudar vocês a se recordarem, se reconectarem. Qual será a missão? Só que até chegar nisso é maravilhoso, porque eu tenho que me experimentar. Eu tenho que me experienciar. E estar nessa experiência significa acordar todo dia cedo, bem-humorado ou mal-humorado. Significa, por exemplo, ter choques de realidade que preciso estar vibrante para que a energia do dinheiro ela continue fluindo, porque aqui embaixo não tem bônus horas. A gente, né? A gente tem que pagar o curso de conexão estelar. Você vai pagar como? Gratiluz? Eu não sei. Eu recebo gratidão, mas assim, como é que faz? Como é que eu pago minhas contas com gratiluz? Né? Então, experienciar a gente em todas as instâncias. Só que nós, no mesmo passo que nós estamos nos experienciando, nós também temos esse lembrete de que nós não somos daqui. É como se fosse aquela viagem que nós fazemos. Você tem um lar, atualmente. Você tem uma casa, e nessa casa, a não ser que você more sozinho, igual eu, atualmente eu tenho 2 companheiros ou companheiras de casa, né? Um é uma flor, um lírio que Maria Angélica me deu, Delight, para trazer a luz, né? E o outro é um pé de planta lá que uma amiga me deu, que eu não sei o que que é. Então eu tenho 2. Fora, assim, os outros que estão no quarto andar que vêm visitar também, né? Quando eu falo quarto andar, eu tô falando de espíritos, tá, gente? Essas outras coisas, esses outros níveis de consciência. Então, você que faz uma linda viagem, você vai. Você tem dinheiro para gastar, você vai para investir em você mesmo, trabalhou legal, recebeu legal, vai ali, não sei, na Suíça, não sei, vai em algum lugar. Vai assim conhecer outras culturas, ou vai atrás de pessoas queridas, vai ter uma experiência à parte. Você vai ter uma experiência. Você vai conhecer um local, um outro país, vai viver uma outra cultura, vai comer da comida deles, vai conhecer como que digamos assim, a sofrência deles também e ao mesmo tempo as alegrias deles. Chega em um determinado momento, você começa a pensar assim: peraí, mas eu tenho casa. Eu tenho uma casa. Lá naquela casa onde eu moro, tem alguém que gosta de mim. Tenho filho, tenho pai, tenho mãe, tenho irmão, marido, cachorro, papagaio, planta, espírito, obsessor, o que você quiser. Tem um ET lá. Mas eu tenho um lugar onde eu saí. Veja bem isso. Você tem um lugar. Opa, senhor Sombrio, seja bem-vindo. Saudações. Você tem um lugar de onde você saiu. Você estava aqui no Brasil, saiu do Brasil. Foi lá na Suíça, Dinamarca. Você foi lá conhecer outras culturas, foi no Egito, né? Foi em algum lugar assim, não vai em Dubai não, mas foi, né? E aí de repente você começa a ter aquela sensação que está inquietando. Aquela sensação de que tem alguma coisa fora do lugar. Aquela sensação que tem alguma coisa te puxando de volta. E aí o que que é? Adivinha só? É o seu chamado de voltar para casa. Mais uma vez, pessoal, eu tô falando para vocês, mais uma vez. Essa live é uma janela para vocês perceberem essas conexões. E aí você volta para casa. E aí você se sente em harmonia, tranquilo. Pode ser que vez ou outra você queira viajar para outro país. Agora vamos traduzir para a gente aqui, né? Nós estamos olhando pela janela agora do planeta Terra. Pela janela de uma nave. Nossa, eu vou ali naquele planeta. Será que eu posso entrar no meu corpo atual? Meu corpo pleiadiano, de 3 metros de alguma coisa de altura, né? Orelhas, né? Levemente pontudas, aqueles cabelos nórdicos, igual o meu mesmo, com esse corpo sarado, igual o meu aqui, né? Opa, delícia, até eu fico feliz comigo mesmo, né? Então, acho que eu vou ali. Será que eu posso entrar
com esse corpo? Porque o planeta Terra tá cheio de elemento químico no ar que é prejudicial. Eu vou ter que reencarnar. Beleza. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar numa câmara de criogenia. Opa, tô entregando conteúdo fortíssimo agora. Opa, conteúdo fortíssimo. Ó, eu vou entrar então numa câmara de criogenia para que meu corpo biológico desvincule meus outros corpos sutis, parte do meu espírito, e eu possa entrar no sistema de reencarnação naquele planeta. Desse jeitinho que funciona. E o corpo tá lá, em algum lugar em criogenia, o corpo original seu, e você tá aqui. E aí, de repente, tá, desci, acho que eu vou voltar para casa. E volto. É simbologia. A janelinha da nave é você, sabe, planejar ali uma visita em um outro país que para nós é um outro planeta. E chega um momento que a gente começa a dar saudade de onde nós estávamos anteriormente, que pode ser considerado nossa casa ou não, ou às vezes pode ser considerado um lugar muito confortável para a gente, onde nós tivemos vínculos que são também muito queridos, muito amados. Entendem isso? Gente, isso é Ju, interessantíssimo. Oi, nessa sua fala me vem duas perguntas. Se não for hora de responder, só anota aí. manda A ver. primeira é, todos nós que aqui hoje, né, estamos encarnados aqui na 3D, temos um corpo criogênico em algum lugar? Essa é uma pergunta. A outra é que eu gostaria que você explorasse por conta de tanta coisa vindo de informação da internet, principalmente. Uns podcasts que parecem muito científicos, uma linguagem muito interessante que a gente vê que não é bem aquilo. Eu sempre que tenho dúvida vou até você. Essa coisa de que todo, por exemplo, todo estelar é bonzinho ou malzinho. Todo arcturiano é cura. Todo pleiadiano é muito bom, e se você tem uma linhagem pleiadiana, você é um ser superior. E se você tem uma linhagem sectoide, por exemplo, você é um ser inferior, está numa evolução muito inferior ao que não é pleiadiano, sabe? Sim, Porque há uma confusão muito grande em relação a essa coisa, independente se eu estou falando arcturiano, pleiadiano, porque é a linguagem que se usa. Mas a impressão que dá quando eu escuto alguns cientistas estelares falando de estelares são muito bons, estão aqui só para curar a galera e tal, e outros falando que não, que é um ataque, que podem trabalhar com entrância, né? Que todo entrante é ruim, ou que todo entrante é coisa boa para canalizar a cura, que são coisas que eu acho que estão no mundo digital, estão um pouco distorcidas. Depois que eu comecei a estudar profundamente com você esse tema. E eu acho sim. muito sério as coisas as bobagens que estão chegando, terapeutas super adoecidos no meu consultório. Com que você trabalha? Ah, eu trabalho com cura arcturiana. Uai, mas tá bichado desse jeito, esse povo não tá te ajudando? Como que é isso? E quando a pessoa me fala o entendimento dela do que ela está chamando de cura arcturiana, é diferente, por exemplo, do que eu aprendi no seu curso de conexões. Ou no nosso trabalho, por exemplo, no Lar Maria, na CSM, né? Totalmente distorcido ou diferente. Lembrando, Sim. gente, só para quem está aqui, eu vou sempre repetir isso porque aqui a gente está no mundo virtual e que vai ficar gravado e que às vezes as pessoas fazem cortes equivocados. Aqui no Instituto, assim como o Juliano, como qualquer parceiro que vem até aqui ou a gente até eles, nós não estamos trazendo verdades absolutas. Esse é o nosso interessante ponto de vista, a partir do nosso estudo aprofundado desse tema e da nossa vivência nesses últimos anos com esse tema, tá? Mas é o nosso ponto de vista, você tem que construir a sua verdade, o seu caminho, e aqui a gente está só para contribuir ou compartilhar a nossa experiência com relação a isso, tá bom? Que isso fique registrado aqui no vídeo, no digital e para vocês também.
Excelente, Ale. Excelente. É, o que nós temos a oferecer é a nossa verdade. É, se ela ressoa com você, excelente. Se ela não ressoa, excelente. Tá tudo certo, né? E isso que ela falou mesmo. O que a gente vivencia, o que a gente fala é nossa vivência. Então vamos lá. É, sim. Nós temos aqui, pessoal, uma questão que é assim: depois da intensa divulgação e monetização em cima dessa questão, que é uma questão que envolve o estelar, tem muitas coisas que são trazidas que às vezes elas não condizem com essa com a realidade, né? A Ali ela fez uma pergunta que, na verdade, são várias perguntas dentro de uma só. São várias ponderações. E se eu for me perdendo, Ale, você vai parando, vai perguntando, pontuando, e eu vou explicando uma por uma. E vocês, Beleza? gente, podem aproveitar e colocar perguntas aqui. Sempre que tiver aqui um intervalo, a gente vai lendo e, havendo a possibilidade, o Ju já vai respondendo também, tá bom? Isso. Olha, pessoal, primeira coisa, assim como é em cima é embaixo, assim como é embaixo é em cima. Porque tudo é uma réplica, é uma construção de estruturas superiores que vão descendo até aqui onde nós estamos. É, falando literalmente descendo para que nós consigamos entender melhor esse processo. Em determinado momento, nessa história, nessa exohistória, toda vez que eu coloco a partícula exo, EXO, ela está conectada a extraterrestres. Entendam isso também, tá bom? E aí, nesse sentido, nós temos organizações, literalmente sociais, organizações políticas, que estão fora do contexto terrano, que são desse local aí. E, assim, tem, por exemplo, os comandos estelares, as ordens estelares. Como é que esses comandos funcionam geralmente? Olha só. Vou dar um exemplo. Comando pleiadiano, né? Eu sou de linhagem pleiadiana, então eu falo isso com muita tranquilidade. Para eu estar aqui, significa que eu fiz muita merda mesmo lá em M45 e trabalhava em bons comandos. Nesse sentido, pessoal, comando pleiadiano. Teve uma vez que eu estava em desdobramento durante a época da pandemia, naquela época, e vocês não têm noção. Ah, não sei o quê. É o momento de todos colocar a mão na consciência e pensar, não sei o quê. O pessoal que estava morrendo, gente, os pleiadianos eles estavam sendo retirados. Muitos pleiadianos. Eu posso falar pelos pleiadianos, foi o que eu acompanhei, mas muitos comandos retiraram os seus que não puderam ser retirados anteriormente no planeta Terra, que estavam aqui por conta, digamos, do esquecimento com a sua origem cósmica. Foram aproveitados, foram retirados. E eu participei de uma retirada dessa, gente, o povo é bonito. É bonito mesmo, viu? E assim, pessoal tranquilo, aquela atmosfera tranquila, como se todo pleiadiano fosse tranquilo. Gente, assim como é em cima, é embaixo, né? Eu já falei que uma coisa, primeiro, comandos, eles têm as suas diretrizes a seguir. Dentro das diretrizes a seguir, quase todos os comandos, ele tem a seguinte diretriz. Em algum momento das entrelinhas, quando você começar a ler, quase todos vai ter a seguinte diretriz. Resgate dos seus compatriotas, resgate não sei o quê, resgate não sei o quê. Quando resgata, vai para onde? Vai para o nosso lar? Não, não vai. Não tem como. Quando os comandos resgatam, eles encaminham. Se tiver a possibilidade, gradiente cognitivo, de saída do planeta Terra, sai. O que geralmente deixa no planeta Terra? O apego. Ah, eu desencarnei, e agora? Meu filho, minha filha, meu pai, minha mãe, meu marido, minha esposa, o tal do apego, apego. Apego é difícil. Apego não é a questão amor, são duas coisas diferentes, né? Eu te amo muito,
A gente teve a possibilidade de estar presente no velório da mãe de um amigo nosso. Falei errado, ao contrário. No velório de um amigo nosso, onde a mãe dele estava. E a mãe dele era a pessoa mais forte daquele lugar, de todos os familiares. Né, Alex, você sabe de quem que eu estou falando. E a mãe dele falou assim: não, eu vou chorar para quê? Eu tenho que agradecer meu filho pela experiência de ter sido a mãe dele nessa vida. Ele foi meu filho, foi meu amigo, foi meu mestre também. Eu tive ele o quê? Eu era jovem, eu era uma moça. Eu acho que foi 14 anos que ela falou, Lê? Foi 16. 13 anos. Ela 13. ia fazer 14. Ia fazer 14. Ela Então foi falou, eu muito fui generoso. adolescente com ele. É. Então ele foi ele foi bonequinho dela, assim, sabe? E com ele ela aprendeu que existe toda, com a sabedoria dela e com as informações que ele ia atualizando a sabedoria. Gente, sabedorias precisam ser atualizadas. Senão elas não te levam para lugar nenhum, te empaca lá na ancestralidade. Principalmente nas raízes, no enraizamento, e não te deixa subir. E ele foi trazendo informações e ela, com a sabedoria dela, foram. Eu só tenho a agradecer. Então, ela não tinha um apego. Eu te amo muito e te libero para que você siga sua missão, meu filho. Olha só. É difícil dizer isso, não é, gente? Eu sei que não é fácil, é difícil. Mas, com certeza, com essas liberações, essa pessoa está muito mais preparada para sair do planeta Terra e encontrar a família estelar dela do que nós aqui. Entende a diferença? Então é isso. Olha, o apego muitas vezes nos mantém aqui dentro da matriz de controle, no ciclo compulsório de reencarnações. Os extraterrestres têm nas suas pautas a retirada dos seus daqui, mas para retirar os seus daqui, muitas vezes eles necessitam ajudar os seus que estão aqui a eles ganharem gradiente cognitivo. Gradiente cognitivo é você ter conhecimento intelectual, sabedoria e a prática. É um tripé, quase tudo é tripé, né? Então conhecimento intelectual, conhecimento, ciência, né? Conhecimento, sabedoria e prática. Isso é um gradiente cognitivo bom. Muitas vezes eles ficam aqui auxiliando nesta tomada de consciência, nessa elevação de gradiente cognitivo, até você ter condições para o seu gradiente cognitivo de se conectar a eles. Às vezes demora uma encarnação, às vezes demora talvez 300, não sei, varia muito, né? Mas aquelas pessoas que, de alguma forma, elas que de alguma forma elas se esquecem que existe algo lá fora por sucessivas reencarnações, elas vão perdendo a possibilidade de sair do planeta Terra e se tornam devidamente terráqueas. Outra coisa importante que a lei perguntou, deixa eu ver aqui, corpo criogênico. Sim, corpo criogênico todo mundo tem. Quem não tem, quem é o que a gente chama, o que eu chamo de biorobô, é aquelas pessoas que geralmente, sabe aquela pessoa que na vida dela a única coisa que ela preza é o botequinho ali, é coisas, né? Sabe, nada que alimenta a alma, e sim que alimenta o ócio dela, que alimenta o fluir da vida dela de uma forma não tão altruísta, que querendo ou não, gente, qualidades dos andares superiores, elas são mais sutis. Então tem esses biorobôs, que também nosso instrutor de cura quântica estelar, o Rodrigo Roma, ele chama de bot. Eles não têm corpo criogênico. E também alguns descendentes diretos de filhos paradisíacos podem não ter corpo físico. Falei errado, corpo criogênico. Certo? Correção? Então, essa foi uma informação
não sei se foi o Zularion que me passou, se foi o Acarion, meus mentores aí lá em cima, né? Então, aqueles que são descendentes diretos de filhos paradisíacos, que é tudo, pode não ter corpo criogênico, ok? Então é isso. Existe ET do bem, existe ET do mal? Eu pergunto a você, existe ser humano bom e ser humano maldoso? Já respondi sua pergunta. Para auxiliar nessa questão aqui no planeta Terra, nós temos um comando chamado comando Astar, ou comando Ashtar. As duas pronúncias estão certas, que é do comandante Astar Sharon. É importante dizer isso, porque existem outros Sharons, outros Astars também. E esse é um comandante, ele é pleiadiano, coisa e tal, vem da linhagem de Mika e tudo mais. Que o Mika é o nosso deus local. Gente, essas coisinhas assim, se você não estiver entendendo, tá lá no curso. Curso de 16, 17, 18 de maio, sabe? Eu já ia te perguntar, essas coisas básicas, que é básico para você, né? Ou para quem já está nessa caminhada. Gente, quando eu conheci Juliano Hacking, eu já contei isso aqui. Eu era amiga do Bruno Raoni, que é outro pancado. E aí eles começavam essas conversas, eu pensava, meu Deus, onde você me colocou? E eu não conseguia desgrudar deles ao mesmo tempo. Mas para mim era muito complicado. Eu tinha uns brancos, uns desdobramentos esquisitos. Então, assim, aqui eu vi muita gente, já vou adiantar, muita gente colocando assim, esse assunto me chama muito, mas eu não entendo nada. Então, deixa eu te explicar. A maioria não entende nada. A maioria está indo em podcasts e tal. Tem pessoas sérias falando disso? Tem. Tem pessoas sérias como o Juliano, nosso mestre de cura quantistelar Rodrigo Romo, que tem a pegada dele, o Juliano tem a pegada dele, nós temos o Marluiz Paiva, grande irmão de alma, estava aqui em Goiânia ontem, a gente conversou por mensagem, só de conversar com ele já é bom, né? Nós temos Bruno Raoni, nós temos pessoas sérias falando disso, tá? E outros, né, mais ou menos conhecidos aí. Mas o curso, ele então vai tratar, por exemplo, eu não sei, Juliano, não sei nem o que você está chamando de filho paradisíaco, meu filho. Não, você falou que Mika é o deus local. Como assim, meu querido, deus local? Corpo criogênico, o que seria isso? Eu dentro de um robô, dentro de uma cápsula, de um negócio, né? Essas coisas básicas, que são básicas, de novo, para você. Se eu faço o curso, eu tenho condição. Por exemplo, eu sou psicóloga de formação, tá, gente? Só para dizer o tamanho das minhas crenças que eu tenho que derrubar para chegar a uma conversa dessa aqui, tá bom, meu povo? Então, eu consigo acompanhar? Essa é a pergunta assim, prática. Quando você fala do curso Conexão Estelar, eu vi lá, é 1 e 2, né? O 1 a gente vê na CSM, beleza, já dá uma bugada. Significa, então, que eu vou ter essa base e vou navegar um pouco melhor, com mais consciência. Esse é um aspecto. O segundo aspecto nesse curso, eu vi você falando numa live que eu acabei pegando só a metade, porque a gente estava no curso de benzimento. Mas eu peguei a metade da live e eu cheguei na hora que você falou sobre se vai ter orientação da minha conexão estelar, a minha hierarquia estelar, se pode haver uma orientação nesse sentido. Então, são duas perguntas. Nós aqui, seres ainda com alguma dificuldade com esse assunto, se a gente vai conseguir pescar isso de uma forma mais consciencial. E o segundo eu vou receber alguma orientação, possível orientação da minha hierarquia? Porque assim, gente, o Ju, vocês vão ver que tem a mesma pegada de todos que vêm aqui. A gente não trabalha com sensacionalismo. Seria muito simples mesmo, do ponto de vista de experiência, o Ju canalizar aqui um dos mentores estelares dele, como o Zularion, que é o mais próximo, né, que é de um projeto chamado DNA Fractal, ele vir aqui e manifestar em público, assim, tá? É muito simples, quando eu falo do ponto de vista do Ju, tá acostumado com isso, tá? Com esse pessoal. Mas não é essa a nossa proposta. A gente só faz isso, não é nem se eles autorizarem, é se eles orientarem a fazer. Se não, a gente fala disso.
Na CSM, por exemplo, as canalizações acontecem o tempo todo durante 7 dias, de várias energias. Isso é dito aqui, que a gente, quando vai vender o curso, quando vai falar, fica falando isso? Não, mas quando o aluno chega lá, ele percebe isso, tá? Por quê? Porque a nossa ideia é que você venha com um chamado de ampliação consciencial e não para fenômeno. Porque aí fenômeno você não precisa pagar. Você entra na internet, tem um monte de fenômeno acontecendo, faz uma peneiragem lá e vê o que faz sentido para você ou não, tá? Então, só essas duas questões aí. Eu ia abordar isso daqui a pouco, mas vamos lá. Me dá só mais um tempinho para finalizar o assunto anterior, sem perder tudo da minha aula. E, por favor, me lembre das suas perguntas depois. Tá. Porque é tanta coisa na minha cabeça, vocês não têm noção. Sabe esse conteúdo, essas coisas que eu estou falando para vocês, pessoal? Eu canalizo isso. Então, é muita informação. E eu não escrevo. Eu não sou de escrever. Eu escrevi um livro que a gente está tentando fazer a segunda tirada dele, porque a primeira tirada já acabou tudo, que é o Diário Mediúnico, Apometrias, Resgates Astrais e Interações Extraterrestres. Então, isso já acabou todo. Aí eu preciso escrever mais, né? Falar sobre isso que eu estou falando. Vai ser bom. Escrever um livro. É isso. Escrever mais um. Tem 2 agora, 3 para escrever. Mas vamos lá. Pessoal, na questão da exopolítica, então, o comando Astar é um comando que tem muitas diretrizes muito próximas a Sananda, que é Jesus. Então, um alinhamento muito estreito, muito, contínuo, aquele alinhamento de muita ética, respeito e trabalho em conjunto. Então, o comando Astar, que cuida mais do planeta Terra, porque muitos de nós estamos aqui, né? Temos uma tendência, uma linhagem, antes de chegar no planeta Terra, antes de encarnar no planeta Terra, às vezes nós temos uma linhagem pleiadiana, às vezes nós temos uma linhagem nibiruana. Eu vou falar o seguinte, às vezes nós temos uma linhagem adâmica, né? Que é o ser humano. Às vezes nós temos uma linhagem felina, então por aí vai. Então, o comando Astra é um comando que pondera bastante as diretrizes para que nós não soframos tanta interferência na experiência que nós resolvemos ter quando olhamos pela janelinha e falamos, eu quero visitar o planeta Terra. Né? Como é que você vai visitar? Acho que eu vou encarnar ali em um corpo bonitinho, sarado igual ao meu, fofinho assim. Né? Então, é isso. Só que existe também, quando você viaja, por exemplo, tem lugares na Europa que a gente tem que ficar atento com os pickpockets, né? Com os ladrões de carteira. Lugar, gente, de primeiro mundo. Você coloca aí, por exemplo, no YouTube, né? E fala assim, batedores de carteira Europa. Você vai perceber que lugar de primeiro mundo, né? De cultura avançadíssima. Tem essas pessoas que fazem isso, vai lá, rouba carteira, coisa e tal. Uma amiga minha foi com a família dela para a França, por exemplo, e andando no metrô, de repente um amigo disse, olha, aquela uma carteira ali. Aí ele foi lá, pegou, fulano, não é sua essa carteira? Pegou o dinheiro e deixou os documentos, pelo menos, né? Pra vocês verem. Então, gente, evolução tecnológica não é sinônimo de evolução moral. Evolução tecnológica e cultural, espera-se que sim, não é sinônimo de evolução, né, moral. Com certeza, naquele lugar que eles estavam, que era Paris, tem pessoas, seres humanos, de elevadíssimo padrão moral, que não sequer pensaria em bater, roubar uma carteira. Mas tem aqueles que não têm sinônimo de evolução condizente com aquele local. E vai lá e pratica um ato que é considerado um ato criminoso. Certo? Então é isso. Tem seres que que não seguem esse padrão. Por conta disso, o comando Astar, ele colocou na Terra 2 divisões. Literalmente uma divisão. Tem um grupo confederado, que é aquele que segue todas as diretrizes do comando Astar
para a Terra e o grupo não confederados. Tem grupos que antigamente estão no órbita terrestre, que inclusive encarnados, coerentes, conscientes, que são né, reencarnações de outros que estão lá nas naves. Então, assim, ixi, deram um apagão aqui, que era uma informação muito importante. Gente, às vezes faz isso. Eu estou canalizando as informações, porque eu não faço roteiro, eu não faço nada. Eu canalizo em tempo real. Aí eu ia falar uma paradinha aqui. Deixa eu ver se eu tenho permissão. Tem. Então, assim, é porque eu ia falar de três grupos, falar só de um. Nós temos, por exemplo, grupos que outrora eram confederados, que deixaram de seguir essa agenda, que ainda estão no planeta Terra. Um exemplo dele é o grupo chamado Nórdicos, né, aquele lá de cima. Eles encarnaram muito aqui na raça ariana, literalmente os nórdicos aqui do planeta Terra, né? Que foram através deles que vieram os mitos de Asgard, Odin, Freya, Thor e por aí vai. Então, não sei se vocês sabem, viu, gente? Vem com Conexão Estelar, você vai saber que esses deuses antigos aí, quase todos são extraterrestres. Mas aí, olha só, esse grupo, por exemplo, ele tem uma grande agenda de tentar aparecer mundialmente em massa. E um exemplo, né? A confederação agora está tendo que barrar ele. Então, evolução moral não é a mesma coisa de evolução tecnológica. A prova disso é que tem raças que são, por exemplo, aquilo que você perguntou, Ale, insectoides, né? Tem insectoides que são bondosos? Tem, muito amáveis. Eu conheci um monte já. E tem aqueles que não são. Assim como tem, né, pessoas que aqui no Brasil, por exemplo, estão nesse momento igual você, que está num comprimento de onda, numa vibração que traz você para uma live ou coisas semelhantes, que está, né, focada nessa frequência. Tem pessoas que estão focadas em frequências que levam à morte, por exemplo, ao sofrimento. Então, assim como tem seres humanos que fazem escolhas, sabe? É desse jeito que funciona, ok? Agora, dito isto, vamos àquilo que a lei disse. Porra, quem você está falando tanta coisa aí que para você é fácil, para a gente pode ser novidade. E no curso você vai explicar sobre isso? Vou demais. Não existe pergunta. Eu costumo falar na hora da abertura, gente. Vocês podem fazer perguntas. Não existe pergunta, digamos assim, mais inteligente, menos inteligente. Existe pergunta. O que existe, por exemplo, o que me deixa irritado no curso é quando a pessoa chega para ficar se demonstrando. Ela chega com tanta resistência tão armada. E eu costumo dizer o seguinte: o curso é aberto para todo mundo. Vai de coração e mente abertas. É o que eu falo. Né? Tem gente que está aqui na live, que eu já vi que estão aqui. E eu falo assim: tem algum pré-requisito? Não. Basta você ser um buscador, vá com coração aberto, mente aberta. Porque o Conexão Estelar 1, ele mexe nas estruturas, ele mexe em crenças, porque você recebeu isso muitas vezes da sua ancestralidade. E por isso que a gente tem a hierarquia, que é a hierarquia do usuário, que trabalha tão insistentemente, seja na CSM, seja na cura arcturiana, seja em tanta coisa, que trabalha tão insistentemente na limpeza da ancestralidade. Que aí leva a gente a perceber, né, o Ale, voltando lá na sua ponderação lá de trás, e o pessoal acha que, por exemplo, que todo arcturiano é bonitinho, né? Aquele ser azulzinho, esguio, de olhos assim, sorridente, olhando de ladinho, assim, focado em você. Gente, tem arcturiano. Você vê, tem Arcturus 1, 2, 3, que eles têm nomes, eu não recordo aqui os nomes de cabeça. Tem Arcturus 4, tem Arcturus 5, Arcturus 6, de onde o Zularium veio, Arcturus 7. Tudo ao redor da estrela de Arcturus, que ele tem. A estrela de Arcturus, acho que deve dar uns 14 sóis nossos. Aí só para você ter ideia. Lá no Conexão eu falo sobre isso. Eu falo sobre a existência de outras raças dentro do quadrante de Arcturus, do quadrante da Terra.
certo? Por exemplo, não é toda pessoa, raça adâmica, que é pleiadiano, tem as diferenças, né? E às vezes a pessoa está ali utilizando uma tecnologia que pode ser uma tecnologia avançada, mas ainda não tem gradiente cognitivo para utilizar ela. E ela tenta forçar a barra. Quando ela tenta forçar a barra e não começa a dar certo, é porque não houve tempo, muitas vezes, da hierarquia dela trabalhar com ela. O Zularium e a equipe do Zularium trabalhou comigo, lá no projeto DNA Fractal, trabalhou comigo desde 2017, né? E assim, mas a missão minha era outra naquela ocasião. Devido a dezembro do ano passado, eu tive um marco decisivo, que era a minha continuidade ou saída no planeta Terra. Aí, quando veio a minha continuidade aqui no planeta Terra, seja encarnado aqui com vocês, que agora sim, né, igual a Circe, ontem me deu um choque de realidade. Agora, meu caro, você é um humano terráqueo. Acostume-se com dor do pé, do cotovelo. Olha só, é assim que funciona. Então, dezembro do ano passado que teve essa reviravolta, essa decisão, foi que o Zolaro liberou o Conexão. Para vocês vai ser muito mais rápido. Aí você que ali perguntou, o que tem no Conexão 2? Conexão Estelar 2 tem a possibilidade de conectar você em Cassiopeia. Cassiopeia é a nave onde o Zolaro está lotado, que ele dirige um projeto chamado Projeto DNA Fractal. Até agora, a única informação que eu tenho é o único projeto. Eu estou falando único aqui, Ale, porque é assim. Eu tenho uma preguiça de gente que sai copiando nos outros, sabe? Ctrl+C, Ctrl+V. No sentido assim, projeto DNA Fractal, eu estou trazendo. Eu, Hakim, estou trazendo. Aí daqui 2 semanas eu vejo alguém falando do projeto DNA Fractal. Sabe? Como se fosse ele, né? Tanto é que toda vez dentro do curso ou em live, qualquer lugar, que eu utilizo conhecimentos que são exclusivos do Rodrigo Romo, que é o nosso instrutor de cura quântica estelar, toda vez que eu utilizo os conhecimentos dele, eu deixo claro, isso aqui é do Rodrigo Romo, né? Então, tanto que a coisa funciona dessa forma. Então, você que for fazer o curso, você que fizer a sua inscrição, deixa eu só confirmar essa data certinha aqui, da outra vez eu falei errado. Deixa eu abrir a agenda aqui. Isso. O curso é 16, 17, 18. Você que fizer a sua inscrição até dia 13 de maio. Espero que você não faça no dia 13, deixe para o último momento, porque aí vai ser o valor sem desconto, sem cupom de desconto. Hoje nós ainda temos um cupom de desconto válido, que logo, logo, daqui talvez uns 2 dias, ou 3, não sei, já vai finalizar. Aí, pessoal, você que fizer sua inscrição até dia 13 de maio, eu vou pegar o seu formulário, eu vou fazer a correlação de todos os nomes e falar assim, Zularo, tá aqui. Esse pessoal está se inscrevendo no Conexão Estelar 1 e 2. E eles gostariam de ter permissão para frequentar o projeto DNA Fractal em Cassiopeia. Você pode, por favor, ir atrás dos fractais deles que estão dispostos a estarem presentes? O que é esse projeto? Aí já responde até a pergunta lá do Sombrio. O projeto DNA Fractal é assim. Em Cassiopeia tem várias salas, milhares, centenas, talvez milhares de salas que são com esses departamentos, laboratórios, enfim, que são coerentes com a sua missão aqui e agora. A minha missão aqui e agora é trabalhar muito com vocês no processo de despertar e expansão de consciência de forma saudável, certo? Através da meditação, do ganho de gradiente cognitivo, da sua conexão com o seu eu sou, e você atingir níveis cognitivos para que você possa se conectar fora do planeta Terra e também, quem sabe, sair um pouquinho do jugo, do crivo da matriz de controle. Então, para isto, o meu departamento, o departamento do Zularo, que foi colocado lá para a gente, é um laboratório, literalmente. O Zularo é um cientista. Se o Zularo, quando ele canaliza, se alguém ficar perguntando perguntas de cunho filosófico, ele não vai saber falar sobre cunho filosófico.
Mas se há alguma coisa mais técnica, ele vai falar, né? Então, assim, no meu grupo DNA Fractal foram convidados alguns seres. Desses alguns seres, atualmente acho que são 5 que estão na equipe do Zular. Deixa eu ver aqui, o Zular. Sim. Então são 5 seres. Desses 5 seres, tem um que é um arcturiano, que é o Zular, um Zeta Reticuli, que não é aquele ET sorridente olhadinho assim, né, para você. Tem um insectoide, é um insectoide que parece um formigão. Tem uma uraniana, linda, eu sou apaixonado nela. Tem um pleiadiano e tem um que está em criogenia, que agora ele virou entrante, né? Ele entrou, fez o processo de entrância em mim e está no projeto de encarnação em 2 lugares aqui na Terra. Só para vocês entenderem, brecha, abrindo parênteses, 60 a 75% dos casos de entrância no mundo que ainda existem podem ser negativos, abre os olhos, viu? Aí, dito isso, esta equipe me levou sempre em Cassiopeia para eu receber tratamento atrás de tratamento, tratamento atrás de tratamento, tratamento atrás de tratamento, né? E poder estar aqui com vocês. Pode ser que você seja professor e a equipe de DNA fractal seu que vier seja relacionados ao ensino, a questões filosóficas, questões humanitárias, um exemplo. O que um DNA fractal ganha, saindo lá do planeta deles e vindo estar em Cassiopeia? Quando um ganha, todos ganham. Essa é a verdade. Se eles ajudam você a ascensionar, porque te ajudar, nesse caso, se você ganhar gradiente cognitivo, você pode, em algum momento, criando níveis de ascensão, vocês voltam mais rapidamente para o que a gente chama de mônada, que é algo que eu vou explicar. Não vou explicar isso aqui agora, que é muito demorado mesmo. Eu vou explicar isso lá no curso Conexão Estelar, certo? Isso é o que ganha. Você literalmente volta para sua centelha. É um grande aprendizado. E o projeto DNA Fractal, para quem é canalizador, igual eu, pode vir a canalizar ou ter muita intuição. Para quem não é canalizador, vai receber essas intuições talvez de outra forma. Às vezes vem através de poesia, vem através de ideias, de ensinamentos, coisa e tal, e você vai colocando aquilo no papel ou outra coisa parecida. Mas saiba que, por exemplo, o meu grupo DNA Fractal nunca vai canalizar através de outra pessoa, só através de mim. Assim, por exemplo, o grupo da Ale, que trabalha com ela, nunca vai canalizar através de mim, só através dela. Porque gente, é chave e fechadura. É coisa de DNA mesmo. Ok? Ale, você quer abrir para perguntas? Eu tô falando demais, né? Não, tá ótimo. Ah, Aqui alguém que fez uma pergunta. Se eu não vi outra aqui, porque até agora o Ju foi respondendo tudo que estava antes, tá? Então ela está falando, a Luísa. Já ouvi uma pessoa dizer: essa noite pedi para ser tratada em Cassiopeia. É possível pedir isso a qualquer momento e sem canalização? não. A pessoa, para ser tratada em Cassiopeia, ela tem que ter conexão em Cassiopeia. Peraí, vamos ponderar. Primeiro, se for através do projeto DNA Fractal, não. E Cassiopeia é enorme. Cassiopeia, na estrutura menor dela, na formação menor dela, ela tem 270 km quadrado. Na formação maior dela, né, ela tem 340. Então, quilômetros quadrados, gente. Isso é muito espaço. Então, pode ser que tenha grupos lá que estejam trabalhando com essa pessoa. Mas, se for aluno meu, não. Agora, para estar, por exemplo, tem algumas pessoas que ganham possibilidade de tratar-se, aliás, de visitar a nave. Pode ser que, em algum outro momento, lá do curso que eu dava de tecnologias estelares, essa pessoa tenha sido sintonizada. Aí são as possibilidades. Mas uma pessoa comum, que não teve nenhum tipo de preparação, pedir ir, tipo assim,
tô nem paçoca, tô passando lá na beira da estrada, chego aqui, escutei falando e vou pedir para ir. Não, o Cassiopeia é mais restrito um pouquinho, ok? É possível, mas tem que saber, assim, os detalhes para saber se essa pessoa realmente está indo para Cassiopeia ou não. Ok. Ju, então, só para entender, só para reforçar, aqui para quem também está chegando agora. Então, nós temos o curso Conexo Constelação. Oh, vício! Eu também. Ai, meu Deus. Então, o curso Conexões Estelares, quando o Ju fala conexão 1 e 2, não é que você vai fazer o 1 agora em maio e o 2 depois, não, tá? É que são duas etapas dentro do mesmo período. Então, para quem gosta desse assunto, já entre em contato com o Ju, tá aí, Juliano Hakim Terapias. E aí, dia 16, dia 17 e dia 18 aqui em Goiânia. Da sexta, sábado e domingo. Ale, sexta é o dia todo? É o dia todo. Vocês vão perceber que vocês vão querer, embora fique cansativo no final, porque é muito conteúdo, é o dia todo, tá? Outra coisa, não vai engessado com o tempo. Nós temos um prazo lá. O Ju já passou o cronograma para nós aqui. Então, por exemplo, na sexta-feira, está agendado para acontecer, Ju, me lembra aí, acho que das 19h30 Das 9 às às 19. 20. Desculpa, das 9 da manhã às às 19. 9 horas. Isso. Às Mas 7 da noite. pode acontecer porque a gente não sabe o que vai vir do ponto de vista até de canalização, de orientações, do movimento daquele grupo. Porque lembra que um grupo ele tem um emaranhamento quântico acontecendo. Ele não é um grupo comum. Ele é um grupo e tem um campo de energia quântica sendo formado ali. Se começa uma atividade, uma orientação ali, a gente não para porque deu 19 horas, tá? Porque às vezes o tempo e espaço se confunde um pouco nesse tipo de curso, tá? Então pode ser que se estenda um pouco mais. Eu costumo dizer que com a gente é assim, risco de começar atrasado? Não tem, a gente começa no horário. Risco de entregar menos? Não tem. Agora, risco de entregar mais, a gente não entende, mas a nossa hierarquia tem essa orientação. Então, tudo bem, nós entendemos que somos só um canal, a gente vai morto com farofa, faz um banho revigorante à noite, no outro dia tá lá firme de novo, tá bom? Então, mas nós somos criteriosos com horário. Deu 19 horas, a pessoa precisa ir, ela pode ir, tá? Não tem problema nenhum, fica só quem tem a disponibilidade de ficar. Aqui eu só estou preparando, por quê? Porque tem filhos, esposa em casa, que às vezes não vai participar com você, tá bom? No sábado e no domingo, o dia todo. Então, vou repetir. 16, 17, 18, curso de conexão, conexões estelares 1 e 2. Essa parte 1, essa parte básica, sim. Então, não precisa, eu tenho que entender de base estelar, de corpo criogênico, de linhagem, de raça adâmica, nada disso, tá, gente? O curso foi feito para isso mesmo, para trazer luz nesse sentido, uma luz séria nesse sentido. Quero lembrar que o Ju, até o ano passado, meados do ano passado, era uma questão que eu tinha com ele. Eu falava, Ju, você tem tanto conhecimento, pela sua idade cronológica, não dá tempo, né, de estudar esse tanto. Ele falou, não dá mesmo. E hoje eu experimento isso nas duas pontas, né? Acompanhando ele, agora eu nessa viagem também, né? Então isso é muito interessante, tá, gente? Porque vai acontecer com vocês, não necessariamente em forma de canalização, mas em forma de download, tá? Muito mais rápido. Você começa a acessar essas informações muito mais rápido e utilizar, tá? Porque a ideia não é só ir lá e conhecer e futricar nesse assunto. É entender para que esse assunto serve para o bem comum, para uma evolução e equalização planetária. Porque ela parte primeiro do indivíduo, depois é que vai para o coletivo, tá? É ampliação de nível consciencial, nós estamos falando aqui, tá bom? Esse é um aspecto importante de frisar. Então, lá na parte 1, vai ter essa parte básica, você faz a pergunta que quiser, enfim, tudo bem. Quando o Ju fala conexão 2, ele está falando já de uma coisa mais aprofundada, que é você ter uma conexão um pouco mais profunda com o que ele está chamando de projeto DNA fractal,
com essa nave chamada Cassiopeia, conhecida como Cassiopeia. O Ju já explicou aqui 1000 vezes, ele está falando de um projeto que ele participa, que a família estelar dele trouxe até ele. Não quer dizer que a nave inteira é só esse projeto, isso tem que ficar muito claro, tá bom? Exatamente. E para os inscritos, até o dia 13 de maio, o Ju vai apresentar os nomes dessas pessoas inscritas com a hierarquia dele, que aqui nós temos o título de usuário, né? Buscar, então, seus fractais, para possibilitar uma orientação da sua hierarquia estelar também, tá? Da sua sintonização com isso, vamos chamar assim. Tudo bem, gente, até aqui? Se tiver alguma pergunta ainda, a gente tem aqui uns 5 minutinhos, que o Ju tem compromisso agora, eu também. Mas você tem alguma pergunta ou não quer fazer a pergunta aqui, vai no direct do Ju ou no contato dele, pergunta direto para ele lá. Mas não deixa de perguntar, tá bom? Se você está sentindo que faz sentido tudo isso para você aqui. Teve uma outra questão aqui, mas eu acho que não é pergunta. Enquanto você olha aí, deixa eu fazer umas chamadas aqui. Tá. Pessoal, sobretudo, esse curso, ele é sobre transformação. É sobre transformação de você mesmo, dos seus paradigmas, das suas crenças, da sua história. É sobre conhecer o que existe lá fora e como que você está integrado a isso. Ou melhor ainda, é sobre recordar o seu passado estelar, tá bom? Se isso te faz sentido, eu te convido a fazer o curso com a gente. Se isso te chama, eu convido a fazer o curso com a gente. E venha. Venha porque isso aqui, pessoal, é um abre-alas gigantesco. É um abre-portas na sua vida que você não tem noção ainda. Depois você vai continuar esse abrir portas, essa expansão, quando você for conectado com o seu grupo DNA Fractal. Assim espero. Pois é, pessoal, venha. Você vai possibilitar a você mesmo um processo de evolução e, acima de tudo, conexão com a sua família estelar, com o seu grupo estelar, talvez com o seu comando, quem sabe, e não vai cair nas armadilhas, nos perigos e armadilhas do despertar de consciência, porque existem. Você não vê, por exemplo, gente, eu pego pessoas aqui que trabalham com extraterrestres. Teve uma, não sei do que, a mulher se gabava tanto. Eu farei a mesma coisa que a Lei falou. Se você trabalha com esse pessoal que você falou que trabalha, e eu não estou duvidando que você faz isso, por que a sua vida está desse jeito? O que está acontecendo? E a gente vai abrir lá a frequência da pessoa, tem ali seres conectados à hierarquia dela, que são seres nefastos. Então, existe... Hologramas 1000 também. Isso. Estou até pensando em trazer a Lei. Eu ia pensar em fazer como live. Talvez eu faça como live, não sei, mas vai entrar no curso também uma parte explicando sobre os perigos do despertar, porque eles existem e nos iludem facilmente. Vamos lá, pessoal, perguntas, dúvidas? Se encanta, né? A gente se encanta com um assunto diferente, ou a gente fica empolgado, né? Então, acho que ter o racional a serviço. Nesse momento emocional tem que ficar um pouquinho ali, depois você se conecta, mas é nesse sentido mesmo. Aqui alguém colocou assim, no dia do curso, uso de roupas claras ou não tem ligação? Precisa usar roupas claras ou não tem ligação? Olha, se no seu nível de crenças precisa, vá com roupas claras. Às vezes é bom, sabe por quê? Porque luz transporta energia, luz é energia. Tem aquelas pessoas que ficam mais acessíveis com roupa clara. E a energia sendo transportada pela luz, a cor, né, digamos assim, o espectro de luz, ele pode ser dividido em cores também. Então, tem um sentido mais científico do que um sentido mais multidimensional, assim dizendo. Legal. No passado eu era uma pessoa muito monocromática, mas era mais tudo preto. Depois que eu descobri as cores na vida, a coisa mudou. Às vezes eu fico monocromático igual hoje, mas
Tem vezes que eu misturo algumas coisas nada a ver e fica legal também. Então não há necessidade. Mas, repetindo, se você se sente mais confortável assim, pode ir tranquilamente. A única coisa que a gente pede é que você leve agasalho, isso é importante. Não vá com roupa decotada, porque tem vezes que eu começo a ministrar o curso e ele é canalizado. E eu começo a sentir tanto calor, um calor interno. Parece que tá pegando fogo por dentro, sabe? E às vezes a gente tem que colocar a lei também, assim, a gente tem que colocar o ar-condicionado literalmente no máximo. Então, não vá com roupa decotada, vá com É no roupa por conta disso, do máximo clima. mesmo, tá, gente? Na CSM o pessoal leva coberto. É. Também tem uma outra questão que eu acho interessante. No início eu tinha Aham. problema com isso, hoje já melhorou. Mas quando eu ia para um tratamento com os estelares, com o Ju, em consultório, às vezes ele desligava o ar, que em Goiânia é muito quente, tá, gente? Quente mesmo. E eu congelava, das pontas dos dedos ficarem roxas, assim. É a condição daquela frequência com a condição da minha frequência. Então, é comum as pessoas também sentirem mais frio quando nós estamos trabalhando com esse assunto, ou pelo menos com essa egrégora que é a que o Juliano traz, tá bom? Outra coisa, quando vocês se inscrevem, alguns dias antes, 2, 3 dias antes, o Ju vai lá no grupo de inscritos e coloca tudo isso de novo. Gente, lembra de levar sua garrafinha d'água? Gente, leva isso, leva aquilo. Mas eu gostei muito quando o Ju chamou de crença. Essa crença de roupa, cor de roupas, come carne, não come carne, isso aí é de cada trabalho. Então, por exemplo, na CSM, nem com a minha hierarquia, nem com a do Ju, tem essa de não comer carne vermelha, de não comer carne branca, não tem nada disso. Mas teve um dia específico que uma das hierarquias pediu para não fazer uso de carne vermelha. Pelo simples fato de que no outro dia teriam sintonizações e canalizações e o processo digestivo ficava mais lento, tá? Mas eles explicaram isso para nós lá. Então, a gente não trabalha com esse rol de protocolos que eu acho interessante. Outra coisa importante, que eu vi que tem muito terapeuta aqui. Essa coisa de que tudo é catarse, né? Tudo é catarse. Os nossos cursos não são programados para catarse. Eles são programados para ativação. Então, pode acontecer Sim. da pessoa ter um piripaque, uma dor de cabeça, algo assim. Pode até ser algum nível de catarse, pode. Mas eles não são desenvolvidos para catarse. Algumas ferramentas terapêuticas geram catarse, tá? Além Isso, disso outras aí, ferramentas. nisso aí é importante dizer também que os ajustes que a pessoa está passando, elas podem ser confundidas com catarses. Os ajustes sistema endócrino ou alguma coisa parecida, porque assim, olha, você vai sentir, por exemplo, quando o Zolarion chegou na CCM canalizado, ele chegou com a energia um pouco elevada, depois ele teve que baixar, todo mundo deu um estado assim de consciência, ficou, sabe aquele estado de nirvana? Paralisado. O pessoal. E tinha muitas dúvidas se o pessoal. Não Ele conseguia tentava se fazer, deu branco. comunicar, deu branco, deu um apagão ali. Então, assim, são frequências que ajustam seu sistema endócrino. E aquilo que está desajustado ou precisa ser reajustado, pode acontecer de causar alguns sintomas, alguma. Não é coisa demorada assim, sabe? Mas pode causar algumas oscilações, que é a energia da sua própria hierarquia regulando você. Elas são muito semelhantes a catarses, mas não são as catarses. Ok. Legal de falar disso, porque a gente vai falar muito no curso do trabalho que é feito na nossa rede neural, tá? É, Isso é muito importante. Você estando no curso ou estando numa sessão com os estelares, naturalmente eu estou trabalhando a rede neural daquele ser, tá? E daquele coletivo. A Regina está falando, isso aqui chama sim, quero fazer o curso. Algum dia será online e aí eu posso participar. Isso, ou aí, tá? Online, a gente, assim, custou ter autorização para ter presencial. Online a gente não sabe
Isso aí é mais a fácil a hierarquia que manda mesmo. Como você é de Peraí, Portugal, né? setembro talvez a gente consiga ir em Portugal ministrar ele, tá, A gente Regina? está Fica com uma atenta, talvez. possibilidade de levar a conexão estelar, a CSM, para Portugal. É óbvio que tem a questão da hierarquia orientar isso, autorizar isso, e as condições deles orientarem isso para nós. Só posso dizer uma coisa para você, a gente não manda na nossa vida, assim, eu não sei se quem convive com a gente já percebeu. A gente quer ir para a direita em agosto, e eles mandam ir para a esquerda e voltar só em setembro, entendeu? E assim a gente vai conduzindo com muita boa vontade dentro das nossas possibilidades. Mas Portugal é uma terra muito próxima. Hoje tem terapeutas do próprio instituto, né? Parceiros do próprio instituto por aí, né? Hoje no mundo todo, graças a Deus. Então, assim como partilhantes do Juliano, o Juliano foi. Agora eu não lembro. Eu e o Juliano temos o mesmo problema, tá? A gente não tem noção de tempo e espaço, a gente se perde com data. Mas eu acho que foi o ano passado, Ju, ou foi esse ano que vocês foram ministrar apometria lá em Portugal? Ano Foi passado. esse ano? A Ano passado, né? aqui a Prazeres Cruz, tô vendo aqui, apareceu aqui, ela estava no curso com a gente. Ah, então. Bem-vinda, Prazeres. E foi aí, né? Em Portugal, foi muito bacana. O Ju está indo agora para a França para falar sobre isso. É um congresso bem bacana que vai ter por aí. Quando eu falo por aí na Europa, né? Então, as coisas elas vão se alinhando para saber onde a gente. A última vez que fui até aí, né? Vários países, foram 15 dias constelando. Então, isso independe do lugar, tá, gente? Isso é planetário, é uma informação planetária que está chegando. Mas vamos ver. Online, a gente ainda não teve autorização nem da CSM. Estou aqui na expectativa de ser híbrido a próxima CSM, mas também não sei se eles vão autorizar. Esse curso realmente abre portas. Quem é CSM testemunha isso com facilidade. Ô, Rani, gratidão. Rani foi nossa aluna de CSM no mês passado e ela é de Brasília, né? Gratidão, viu, Flor, pelo comentário. Também tem interesse no curso de apometria clínica. Nós também, de levar para aí. Eu tenho interesse no curso Mapa da Calibração. O Mapa da Calibração é um curso que vai ser ministrado agora em junho. Ele é online, tá? Aí ele é online. Esse curso eu que ministro. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não, mais nenhuma pergunta. Não sei se o Ju tem mais alguma coisa que vem aí, ou a gente já pode ir encerrando por aqui. Dizer para vocês que, até abri aqui para ver, nós estamos com um cupom de desconto válido até dia 9. Você que sentiu o chamado de fazer o curso, eu espero que você diga sim a esse chamado, faça a sua inscrição o quanto antes. Até mesmo para sabermos se a gente vai ter que limitar vagas ou não, tá bom? Aí a gente lança um número X, aí a resposta vem pelo universo. Igual ele falou, a gente não manda na gente. A gente tem as orientações e segue, né? Então, a possibilidade está lançada, você será muito bem-vinda, muito bem-vinda. A sua vida não será a mesma depois que você fizer pelo menos o Conexão Estelar 1. Pelo menos A esse. gente pode acreditar nesse menino. Pode, eu achei que não. Eu só achei que ia ser mais, ia ser menos, né? Mas vamos lá, estamos juntos e misturados nesse processo. Eu sempre falei aqui da minha resistência com esse assunto há poucos anos atrás, né? Então, sou muito grata ao meu processo, ao Juliano Hakim e ao meu querido irmão de alma, Bruno Raoni, e ao meu sempre mestre e amigo, quem abriu as portas da minha consciência para valer, que é o nosso mestre, professor Eric da Vida, TQA Brasil, nossa irmã de alma, Patrícia Oliveira, Cristiano da Envida. Então, assim, hoje é uma sustentação tão absurda que a gente às vezes fica assim, gratidão é um nome raso para falar o que a gente sente hoje por essas criaturas, tá? Então é sobre isso, é mais sobre viver a experiência do que exatamente dar nomes ou conceitos dessa experiência, né? Para quem vive, como a Rani falou,
é que é essa diferença. E aí, Ju, a gente tem uma próxima live, então venham com as perguntas. Talvez as perguntas depois dessa live, vocês comecem a ter downloads de perguntas. Vai anotando. Na quarta-feira que vem, às 10h08, o Ju vai estar aqui de novo com a gente. Mas antes de quarta-feira, você tem alguma live no domingo? Você comentou comigo ontem? Domingo, às 20 horas, vocês são convidados, tá, gente? O tema dessa live vai ser hologramas encarnacionais e os perigos do despertar. Isso no seu canal aqui, aberto ou no Zoom? Eu ainda não decidi, provavelmente vai ser no canal, no Instagram. Tá. A gente divulga por Guardar a aqui, orientação, tá, mas eu na divulgação, lá no Store, eu vou liberar, né, se vai ser Insta ou Zoom. Se for Zoom, tá. aí o pessoal tem que entrar no grupo JH, né, Terapias e Cursos, que é o grupo onde o meu pessoal tá. E eu envio lá, envio no Dalê também, que a gente é parceiro, né? Ela envia, o pessoal não é por falta de convite que o pessoal não vai participar. Então já Mas anota aí, domingo às 20 horas. Ou no Instagram, no Zoom, lá no grupo, o Ju vai passar o acesso. coloca aí os perigos do despertar. Os perigos do despertar. E é legal falar de holograma, porque é outro conceito que as pessoas não conhecem muito ainda. Eu vou falar muito sobre o holograma encarnacional e holograma kármico. E o holograma como função de experiência. E quem vai fazer esse curso é bom assistir essas lives, porque já chega com outro nível de consciência para o curso. Nossa, também, total. né? Muito bom. Bom, eu tinha uma outra pergunta, esqueci. Quarta-feira, 10h08, o Ju tá aqui. Domingo, às 20 horas, tem a live com ele. Amanhã de manhã, nós vamos falar do reiki infantil, da blindagem energética, essa coisa toda, que é o curso para os pequenos, que vai acontecer aqui também em maio, dia 24. E a quem queira participar, quem possa, nós temos constelação amanhã à tarde, às 15h45, lá no Lar de Maria, que é o Instituto Social que está promovendo. Então, a gente vai fazer uma constelação sistêmica multidimensional e, na sequência, a gente vai fazer movimento de constelação para todo o grupo, para a questão de prosperidade material, prosperidade financeira. É um jeito que eu, Juliana e alguns, eu aprendi com a Eric, né? A live, esse material gratuito que a gente produz aqui há tantos anos, o trabalho do Instituto Social, do Instituto do Ju também que faz muito isso, é uma forma da gente devolver um pouco para o todo, toda a proteção, toda a orientação que a gente está recebendo no nosso ciclo encarnacional dessa existência, tá bom? Então amanhã às 15h45 também é só entrar lá no grupo VIP Goiânia, já vai passar o endereço, tudo certinho. A contribuição para participar lá amanhã ou 1 quilo de café ou 1 quilo de açúcar, ou quantos quilos vocês quiserem, que é para compor as cestas básicas do trabalho social que tem lá, tá bom? E por último aqui, eu vou tirar um oráculo no final, eu sempre tenho um presentinho com forma de agradecer quem ficou até aqui até o final. A Laís está falando, é um assunto muito novo, mas que me preencheu de alguma forma. Vi um pouco na CSM, e ainda vou participar de conexão. Então, só vem, meu amor. Laís também fez CSM conosco na última turma. Laís é de Itumbiara, aqui em Goiás mesmo. Bom, Ju, eu tenho 4 oráculos aqui. Deixa eu só ver se eu não trouxe um que é estelar, mas eu acho que ele ficou na minha outra bolsa. Peraí. Deixa eu ver. Que eu ando com tanta coisa, gente, que vocês não estão entendendo. Estou até falando não aqui. Veio, no próximo eu trago. Pessoal, vou fazer a inscrição, tá? Olha só. Entre em contato com a gente, ok? WhatsApp 62 996 308877 ou simplesmente vai lá no link da bio no Instagram e falar com você. Você pode falar comigo, talvez, ou com alguém do Instituto, lá do Juliano Hakim Terapias e Cursos. Ok. Aqui no Instituto também, gente, qualquer coisa que vocês precisarem, a gente encaminha certinho para o Ju, tá bom? Ju, eu não trouxe, mas na próxima live eu vou trazer, que eu tenho um oráculo estelar que só pode abrir de vez em quando, então provavelmente não poderia, eu não trouxe ele hoje. Eu tenho 1, 2,
4 oráculos. Você vai escolher, vai intuir um. A gente tem o oráculo dos orixás. O Nós 4. temos o 4, mas eu não Porque dei a um, primeira coisa que dois, veio na minha cabeça foi o três. número 4. Eu pensei assim, mas a lei coloca só 3 cartas? Então é dos orixás. É dos orixás? Orixá tem a ver com ET, Ju? Ah, excelente pergunta. Então, Ah, meu sabe Deus. o Marabô? Vou dar um exemplo. Sei demais. Então, Quando ele fala do Marabô, Marabô, gente, na hierarquia de Umbanda, é o que chamam de Exu, nós chamamos de guardiões. isso. Marabô é um espírito que trabalha como guardião dentro da classe de Exus. Falo classe porque tem várias, tipo templários, samurais e por aí vai. E aí o Marabô, que trabalha o guardião que trabalha na classe de Exus, ele responde, né, a uma hierarquia. Quem tá, que a gente chama de Exu tronado, ele tá dirigindo a falante de dentro de uma nave. O tronado deles chama Yanko Hanin. E não é da Terra. Então, orixás tem a ver com ETs? Não. Não vou nem Tem umas falar conexões com outras, ele. vou nem falar outros nomes de outras chamadas religiões, né? Para não assustar muito, mas no curso a gente fala. Olha que interessante, gente, a carta que o Ju, a carta não, ele escolheu o oráculo dos orixás e eu tirei a carta aqui, na verdade ela pulou e aí me lembrou a live de quarta-feira passada, em que eu estava falando de força, empoderamento do ponto de vista energético, emocional, e aí eu tirei a carta de Ogum na quarta-feira passada. E aí Joyce veio até aqui e falou, nossa, hoje é dia de Ogum. E isso também aconteceu no dia de Iemanjá, que é outra que a gente faz a orientação dela com os estelares e tudo mais, né? Muito bom. Olha a carta que nós tiramos, então, para encerrar e que já possa trazer cura vibracional em todos os níveis, na sua casa, na sua vida, mas nos orfanatos, nos presídios, nos administradores políticos, nos leitos de hospitais, que a cura vibracional se faça. A carta é Oxalá, o poder da criação. A fé de mãos dadas com a razão traz paz. Não desanime precipitadamente, mas também não coloque energia, vida e dinheiro em solo infértil. Prepare-se para novas conquistas. Tenha fé e seja sábio e vá à luta. E essa é a geometria sagrada dessa carta. Que vocês possam receber aí a orientação de Oxalá, que é uma frequência altíssima, né, nessa linha conhecida como linha de Umbanda, né, desse oráculo. É isso, gente. Então, muita gratidão, muita paz também nesse momento e que a cura vibracional alcance você onde você estiver precisando, se é na sua alma, se é na sua psique, se é no seu corpo físico, se é nas suas finanças, no seu trabalho, enfim, mas que a gente consiga juntos, né, transmutar tudo isso junto ao Cristo cósmico, sem dogma, sem tanto julgamento da nossa parte e num processo sério de expansão consciencial. Ju, gratidão por sua vida, gratidão por ter ficado no planeta mais um tempo conosco. Muito bom, muito bom. Essa live vai ficar gravada aqui e no YouTube, tá? Tanto no meu canal quanto no canal do Juliano Hakim. Para quem queira reassistir, anotar algumas questões. Quarta-feira que vem, às 10h08, eu estou com o Juliano aqui de novo. Então, traga suas questões. Vê o que aconteceu durante essa semana depois dessa live. Depois de ter chegado isso, com certeza vão cair algumas fichas por aí. Tá bom? E domingo, às 20 horas, o Ju, no canal dele, vai falar sobre hologramas, tá bom? Tanto hologramas kármicos, que ele deu esse nome, quanto os hologramas do despertar, do tal despertar da consciência, tá bom? Os dois canais têm o mesmo nome do nosso canal aqui, tá? Então, o meu canal Instituto Alessandro Tavares, do Juliano Hakim Terapias, tá bom? Gratidão, Ju.
gratidão a todos vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado, Ale.